No mundo dos animais, vivia uma lebre muito orgulhosa e vaidosa. Ela não parava de falar que ela era muito veloz, que ela achava mesmo que ela era a mais veloz dos animais. Ela se gabava muito disso, principalmente diante da lentidão da tartaruga. Um belo dia, ela levantou muito alegrinha e começou a cantar. Lá vem a dona tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela para não ser atropelada. A lebre, ela cantava assim, querendo debochar da tartaruga. Só que um dia, a tartaruga resolveu fazer uma aposta com a lebre. Melhor, ela fez um desafio para a lebre. Ela disse assim: Olha, eu estou certa que eu posso ganhar de você numa corrida. A lebre levou um susto. Imagine ganhar de mim. Não, de jeito nenhum. Ela fez um ar de superioridade, mas no fundo, ela ficou assustada. Porque falou, essa tartaruga anda super devagar, como que ela está me desafiando, né? Aí a tartaruga falou assim: sim, façamos as apostas, vejamos quem ganha a corrida. E aí, a lebre, sem acreditar naquela proposta, aceitou. Todos os animais se reuniram para assistir a corrida. A coruja foi logo e marcou o ponto de partida e o ponto de chegada. E, sem demora, começou a competição. E nem é preciso dizer que ninguém acreditava que a tartaruga venceria o desafio. Muito bom. Confiando na sua rapidez, a tartaruga deixou, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem, né? E ficou rindo da tartaruga. Falou, coitada dessa tartaruga, ela não sabe o que ela fez. Só que aí ela começou a correr bem veloz, ultrapassou a tartaruga, que caminhava lentamente, mas sem parar. De repente, a lebre viu um pasto verdinho e nesse pasto tinha muitas árvores frondosas. Ela falou assim: Ah, essa tartaruga é tão lenta que eu vou tirar um cochilo aqui debaixo da árvore. Só que ela, ao cochilar, ela dormiu, né? E ficou dormindo um tempão, enquanto a tartaruga seguiu lá, caminhando passo a passo, sem se deter com nenhuma beleza em volta. Mais tarde, a lebre despertou e ficou desesperada, porque a tartaruga ela estava muito próxima de cruzar a distância da chegada, a marcação. Ela saiu correndo com todas as suas forças. Só que era tarde, porque a tartaruga tinha vencido a corrida. Nesse dia, em meio a uma grande humilhação, a lebre aprendeu a não se gabar dos demais. E aprendeu também que o excesso de confiança é um obstáculo para alcançarmos os nossos objetivos. Quantas vezes, diante dos mais velhos, muitos dizem: Ah, esse não é páreo para mim, não. Imagina, eu estou na flor da idade. Mas aí ele descobre que aquele que não era páreo para ele tem mais sabedoria, mais paciência, mais generosidade, porque aprendeu com o seu tempo de vida. Olá, está no ar o nosso sexto programa, o NAT em Rede. O NAT, Universidade Aberta, Terceira Idade, é um programa de extensão da Universidade Estadual de Londrina. Hoje, e enquanto perdurar a pandemia, nós vamos só ter as atividades remotas como esta. O tema do nosso programa de hoje é o idoso na sala de aula, a EJA, a memória e a vida. E para conversarmos sobre esse assunto, nós temos aqui conosco a professora Marleide Perrude, do Departamento de Educação da UEL e ex-coordenadora do CBJUEL, o professor Ivo Aires, que é professor de História na EJA, a dona Ana Pitaguari dos Santos, que tem 77 anos, 4 filhos e 5 bisnetos. Isso é o máximo, né? E o seu Flávio Eustáquio ainda não conseguiu entrar, mas ele vai chegar. O seu Flávio tem 76 anos, 2 filhos
e 3 netos. Então, eu vou começar pedindo para o Ivo falar para todos nós sobre a sua trajetória na EJA. Conta para a gente, Ivo. Seu microfone, Ivo. Então, bom dia a todas, bom dia a todos que estarão nos escutando na Rádio El, né? E eu vou fazer um breve relato da minha trajetória na EJA, que está diretamente vinculado a uma escola, que é o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, Herbert de Souza. Atualmente, essa escola funciona na Vila Nova, mas ela nasce na Universidade Estadual de Londrina. Ela tem as suas raízes na Universidade Estadual de Londrina. E eu pude acompanhar, tive aí grande satisfação, né, o privilégio de acompanhar essa trajetória, desde basicamente o nascimento do CEBEJA na UEL até os dias de hoje, né, que eu estou atuando na EJA desde 2000. Pelo Estado a partir de 2005, quando a Marleide era a nossa diretora lá no CBJUEL. Então, eu tenho, assim, acompanhado toda a história dessa escola. Quando eu comecei na educação de jovens e adultos, na verdade, não era educação de jovens e adultos, era ensino supletivo, era o CES, Centro de Estudos Supletivos, que funcionou na UEL a partir de um programa que a universidade criou, né, que era o PAI, um programa de atendimento lá aos estudantes da UEL, de atendimento, por quê? Porque havia, naquela época, muitos funcionários da universidade que não tinham escolarização, o nível de escolarização era muito rudimentar, né? E isso era inconcebível dentro de uma universidade já famosa, reconhecida internacionalmente, os seus funcionários terem um baixo nível de escolarização. Então, houve a criação desse programa, e esse programa cresceu e começou a atrair a atenção dos parentes dos funcionários, de amigos dos funcionários, começaram a frequentar, e aí houve um acordo da universidade com a Secretaria de Educação na época para a criação, então, para que ali funcionasse uma escola de ensino básico, que não era função da universidade, né? Depois começa até uma discussão, por que não seria, né? Enfim, mas é outra discussão. Enfim, aí começou, mas como ensino supletivo. O ensino supletivo é o Flávio, acho que eu vou, se me permite, um minutinho, só para ver se ele entra. Só um segundinho, por favor. Ah, peço desculpas aí, mas ele está tentando entrar, mas está com dificuldade, né? Porque essa é uma questão, né? Que é essa questão do ensino remoto, das aulas remotas, né? Dessa conversa online, ainda nós temos né, essas dificuldades aí, ainda mais quando, no meu caso, da terceira idade, começa a ter mais dificuldades de acesso. Mas então, então nós vamos começar com o ensino supletivo. E é importante fazer essa diferença, né? O que é o ensino supletivo? Como que era? Era um ensino aligerado, ou seja, mínimo de conteúdo, mínimo de horas-aula, e uma certificação dada o mais rapidamente possível, porque para os governantes da época, para a política educacional da época, interessava era ter dados de pessoas que teriam um elevado nível de escolarização. E, na verdade, isso é um nível de escolarização que a gente chama assim vazio, né, ou certificação vazia, porque é um certificado que não garante o mínimo de conhecimento. Mas a partir de 2003, nós vamos ter todo um movimento nacional, e aí é importante frisar a participação dos fóruns de EJA, né, do qual eu também faço parte, a gente fez parte, várias, né, ações que foram realizadas, no sentido de construir uma EJA, a EJA, e não o ensino supletivo. Até a gente bate nessa tecla, porque muita gente fala o EJA, e não é o EJA, né?
porque o EJA nos remete ao ensino supletivo, e a gente faz questão de diferenciar, não é o EJA, né? É a EJA, a educação. Por quê? Porque vai recuperar os princípios freirianos, lá de Paulo Freire, dos anos 60, que a educação é troca de conhecimento, né? É uma troca de saberes. E nós, quando trabalhamos com idosos na EJA, a gente aprende mais do que ensina, porque eles nos trazem para a escola uma bagagem de conhecimento, uma experiência riquíssima. E a base exatamente da EJA, que foi sendo construída a partir de 2003, pensava exatamente dessa forma, ou seja, fazer uma educação em que eu tivesse como princípio, né, o respeito ao conhecimento, ao saber que esse educando traz, e a partir daí construir os nossos projetos, os nossos programas, os nossos planos de trabalho docente. Essa nova concepção de EJA, ela vai sendo construída a partir de 2003, com amplas discussões que envolveram educadores de várias partes aí do Estado, inclusive da UEL, professora Graça, professora Sandra Garcia, professora Adriana Farias, professora Marleide, tantas pessoas que participaram desse processo de construção das diretrizes curriculares estaduais, que ficaram prontas em 2006, e que ali definiu uma organização que pudesse atender às necessidades dos nossos educandos em sua diversidade, né? Porque o público da EJA, os nossos estudantes da EJA, eles vêm de várias origens, têm várias trajetórias diferentes, a professora Marleide vai falar sobre isso, né? Trajetórias diferentes, é uma grande diversidade, a gente vai encontrar em salas de aula senhoras que voltaram a estudar, ou começaram a estudar depois, né? Junto com adolescentes, junto com jovens, ou seja, de todas as faixas etárias, com muitas trajetórias de vida diferentes, mas com um ponto em comum, que é o pertencimento social, a classe social. Né? A gente percebe que a maioria dos estudantes da EJA vem de uma classe social, né, desfavorecida. Por quê? Porque lá atrás não encontrou condições de estudar, por vários motivos, e a EJA vem exatamente nesse sentido de garantir essa oportunidade. Mas uma oportunidade de escolarização com conhecimento, uma oportunidade de escolarização com conteúdo. Portanto, tem que ter uma carga horária, que não tinha no supletivo, uma carga horária 100% presencial, que não é exatamente a carga horária que é própria para crianças e adolescentes, por conta que os adultos, né, os idosos, eles têm um tempo mais limitado, têm em outras atividades. Mas uma carga horária compatível com a possibilidade de se trabalhar conteúdos necessários, né, e com a disponibilidade de tempo. E aí nós vamos ter as diretrizes que vão se basear em 3 eixos fundamentais: cultura, trabalho e tempo, né? Cultura no sentido de respeitar essa diversidade cultural, entendendo que todos nós somos seres culturais, que temos trajetórias diferentes de construção de nossas vidas, né? A questão do trabalho, relacionando exatamente ao mundo do trabalho, não apenas a questão do mercado de trabalho, né, para que se tenha uma consciência crítica, construir uma consciência crítica sobre o mundo do trabalho, e o tempo, que tem que ser levado em consideração para se estabelecer, respeitar esse tempo. Né? Então, foi criada uma organização bastante interessante, né, a partir de 2005, aí a professora Marleide tem uma contribuição muito grande, porque foi na gestão dela que se elaborou o projeto político-pedagógico do CBJ, então o CBJ-UEL, já não era mais CES, já não era mais Centro de Estudo Supletivo, mas passou a ser Centro de Educação Básica, e aí não foi só a mudança de nome, mas a mudança de todo uma ação política, né, um trabalho pedagógico diferente do que era. Essa construção... Oi. Eu estou muito curiosa sobre os idosos na EJA. Isso, eu vou chegar lá. Essa construção, ela vai se dar dentro da UEL, mas ela vai atingir um grande
digamos assim, maior desenvolvimento quando nós saímos da UEL em 2009 e vamos para o CEBEJA transferido para o Jardim Itamaraty. E no Jardim Itamaraty é que a gente vai ter o grande prazer e a honra de ter lá como entre nossos estudantes a dona Ana, assim como o Flávio e vários outros. E essa participação, né, quando a gente está na UEL, nós vamos ter muitos funcionários da UEL, e muitos funcionários idosos. Nós vamos ter já funcionários, né, funcionários e funcionárias idosos. E a relação que já se estabelece desde lá da UEL entre os idosos é muito grande, é muito rica, muito bonita. Tanto na relação que se estabelece entre os idosos, no sentido deles se sentirem valorizados por terem voltado a estudar, e ali encontrarem outras pessoas que tiveram também trajetórias diferentes, assim como a interação com os mais novos, né? E isso nós vamos ter também muito presente quando nós mudamos para o Jardim Itamaraty. Ali nós vamos ter também a intensificação da presença de pessoas com deficiência. E essa relação que se estabelece entre o idoso e as pessoas com deficiência também é riquíssima. A gente vai observar uma interação muito grande. Só que, com o tempo, nós vamos vendo, depois disso, nós vamos mudar de 2009 até 2015, ficaremos no Jardim Itamaraty. Depois a gente vai mudar para Vila Nova. Na Vila Nova, se tenta dar continuidade a esse trabalho. Na Vila Nova, nós temos uma interação maior aí dos idosos com adolescentes, porque nós já estamos num outro contexto político, uma outra gestão estadual, que já vem com um processo de desmonte da EJA que nós estamos construindo, a inserção de adolescentes, uma leva muito grande de adolescentes na EJA, e a gente sempre defendeu que a EJA não foi constituída e criada para adolescentes, mas quando esses adolescentes passam a frequentar a EJA, eles são acolhidos. E eles são acolhidos principalmente por quem? Pelos idosos. A gente observa isso. Quando chegam muitos adolescentes, que eles são, assim, considerados problema, né? Problema na escola dita regular, que aí os diretores da escola dita regular falam, vai para a EJA, você vai para a EJA. Aliás, eles não falam EJA, falam, você vai para o supletivo. E a gente fala, não, é EJA, né? Mas quando eles já chegam assim com o pé atrás, querendo manter o mesmo ritmo que eles tinham lá na escola de adolescente, de se juntar em grupos, né? De bagunçar e etc. Mas quando eles se defrontam na sala de aula, encontram aquela senhora que está lá para estudar, né? Aquele senhor que não pôde estudar, que teve que trabalhar, aí começa a haver uma interação. E, basicamente, o que a gente observa é que muitos idosos adotam, né, esses adolescentes, o que contribui para que esses adolescentes passem efetivamente a gostar e se interessar pela escola, né? Então, eu vejo assim, quer dizer, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar a manhã inteira, mas, enfim, nós temos aí, eu tive aí o privilégio de acompanhar a escola desde lá do nascimento até os dias atuais. Lamentavelmente, nos dias atuais, aquela EJA que nós construímos, que a Marleide foi impulsionadora na sua gestão, ela não existe mais, ela acabou. O que nós temos é a volta hoje do ensino supletivo. A EJA, que a dona Ana participou ativamente, infelizmente hoje não existe mais. O que nós temos hoje é a volta do supletivo num processo de imposição autoritária do atual governo do Estado, por meio aí do seu secretário empresário, Renato Feder, que destruiu a educação de jovens e adultos. E aí o nosso trabalho é tentar exatamente trabalhar com a memória, né, da EJA, para tentar uma volta, a reconstrução de uma EJA pós este governo que aí está e pós-pandemia, tá? Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando demais. Tem umas fotos depois aí, a gente pode mostrar aí para ilustrar um pouco, tá? Mas chega, né? Por favor. Desculpe falar tanto aí. Obrigada, Ivo. Marleide, conta um pouco para a gente, então, a sua trajetória na EJA. Até se o Ivo quiser ir colocando algumas fotos, de repente, né, Marleide, pode ajudar a fala da Marleide.
Sim, sim. Bom, minha trajetória na EJA é uma trajetória de muita aprendizagem, né? Primeiro, participando em projetos de extensão junto à PEARTE, né? Um projeto bastante conhecido aqui no município de Londrina, com a questão da escolarização de adultos. E também como docente de uma disciplina, né, no curso de Pedagogia, Educação de Jovens e Adultos, e atuando também no curso de especialização, né, visando aí a formação de professores. E tive o prazer de ter uma experiência extremamente significativa como diretora do CBJA UEL, né, que é o momento que o Ivo acabou destacando essa trajetória, que foi um momento de muitas discussões, muita aprendizagem, né? E ali nesse espaço eu vivenciei a EJA enquanto gestora, né? Enfim, no contexto, no interior aí da universidade. E as aprendizagens foram inúmeras, Maria Irene, que eu sempre falo, quando a gente atua na EJA, você se aproxima, você atua, você compreende a educação dos jovens adultos no campo da política, no campo pedagógico, você vive intensamente, né? Porque você é envolvida com uma série de necessidades, de desafios, e refletir sobre a importância de se conhecer os sujeitos da EJA, eu sempre destaco que é o ponto de partida para você entender essa educação de jovens e adultos, né? Por que eu falo isso, gente? Porque o retorno à escola na vida adulta, ela é adiada por inúmeras razões. Razões que vão além, né, de uma disposição pessoal, né? Por quê? Porque essa pessoa que não frequenta a escola na dita, eu sempre, né, o Ivo também sabe, coloca entre aspas, idade certa, não existe idade certa para aprendizagem, enfim, mas esse adulto, né, por que ele deixa a escola? Por conta de inúmeras situações, a responsabilidade com a família, a necessidade de trabalhar. No caso das mulheres, tem aí as relações, né, as relações de gênero, né, o fato de ser mulher, a questão de dedicar, a questão da casa, do cuidado com os filhos, enfim, faz com que essa mulher adie, né, ou abandone essa escola porque ela tem, né, lhe é imposto outras necessidades, né? Então, assim, e esse cenário, ele modifica na terceira idade, em especial para as mulheres, né, onde o maior público da EJA são as mulheres. O Ivo depois pode comentar um pouco mais sobre isso. Né? Então, depois que ela cria os seus filhos, né, os filhos, né, já casaram, estão crescidos, chega a aposentadoria, em algumas situações, com o falecimento dos seus maridos, elas retomam o velho sonho, né? O velho sonho de voltar à escola, né? De retomar o seu processo de escolarização. Né? Então, conhecer quem são esses sujeitos, né? Por que eles buscam a escola, os seus desejos, os seus objetivos, o que faz retornar, o que faz um idoso retornar à escola, né? Aos 60, aos 65, aos 70, a dona Ana está aí para explicar para a gente, né? Por que retornou à escola, né? Isso é um ponto de partida essencial para se compreender a educação de jovens e adultos. Esse idoso, fala dele para gente. O que você conta alguma? Você me contou outro dia umas histórias que eu fiquei assim deslumbrada. Conta para todo mundo ouvir, porque afinal a gente vai estar na rádio e também estaremos no Facebook, na página do Terceira Idades, né? Olha, Maria Irene, eu falo que assim, eu tive várias experiências, em especial no CBJA, a partir das atividades envolvidas ali na escola, observando todo o processo, né, aquele processo de trabalho ali no período de 2004, 2005, 2006, enfim. Assim, nós tivemos muitas experiências significativas com a presença desse idoso ali no CBJA UEL e também muitos relatos significativos
né, com os professores que vivenciavam muitas situações na sala de aula. E como a gente trabalhava com o processo de formação desses professores para atuar na EJA a partir de um processo de extensão, eles traziam vários relatos, né? Como que esse idoso chega na EJA? Ele chega com muita expectativa. Na hora de fazer a matrícula, ele vem acompanhado de um filho, né, ou de uma filha, né, no sentido de buscar maiores informações, né, como que é essa educação de jovens adultos, o que que eu vou fazer, será que eu vou dar conta, né, aquela apreensão, aquela ansiedade, ela chega junto com o idoso na sala de aula, mas ela chega de um outro jeito, ela chega com o olhar de quem quer conhecer, de que quem quer saber, quem quer aprender, ele chega com o objetivo. Qual é o objetivo? Não é apenas o certificado, e sim é se aprender, conhecer coisas novas, construir amizades, esse espaço, a EJA também, além do espaço da aprendizagem, de construção de novos conhecimentos, esse adulto também, esse idoso, ele busca a socialização. Né? Muitas vezes ele fica, né, os filhos estão crescidos, estão em casa, às vezes não tem muito esse espaço de conversa, de troca, de amigos, não frequenta nenhum espaço, né, coletivo, e a escola se torna o ponto de referência para ele, para essas conversas. E também eu vivenciei várias situações. Tem um relato, eu falo que a gente, né, busca trazer na memória, já faz um tempo, né, a gente acaba vivenciando muitas situações. Depois o Ivo pode me auxiliar, que ele vivenciou, né, na escola também algumas situações junto comigo. Tem um relato que me marcou muito, que era uma situação de uma senhora no CBJUEL, no período da tarde, nós tínhamos muitas mulheres, muitas idosas se matriculavam à tarde, porque era um horário para ela bastante tranquilo. Pela manhã tinha lá os seus afazeres, ainda os cuidados com a casa, as questões, né, domésticas ainda preocupam as mulheres, enfim. Então, pela manhã elas tinham os seus cuidados, não poderiam estudar à noite ainda, por o deslocamento para a universidade, ela não é muito simples no período da noite, enfim. Nós tínhamos muitas mulheres no período da tarde. Tem uma situação em especial, né, que tinha uma senhora que frequentava o ensino fundamental, se eu não estiver enganada, Vivi, me ajuda, porque a memória pode falhar, né? E o marido dela acompanhava, um senhor a acompanhava, e ela sentava, e ela ficava ali na sala de aula, e ele sentava lá fora, ficava ali nos banquinhos observando, né? Então, ele acompanhava todos os dias que ela ia até a escola, ele acompanhava, e ele ficava ali fora, né, acompanhando essa esposa. E a gente conversava, porque tem inúmeras situações envolvidas, mas ela era assídua, não faltava, estava ali, né, mesmo com todo o cerceamento que ainda, né, ela vivenciava, né, com esse marido, mas ela estava ali presente. Então, são inúmeras as situações, quando a gente fala da presença das mulheres na EJA, a presença das idosas na EJA, porque elas vêm para a EJA com uma série de trajetórias, a trajetória de não ter frequentado a escola, mas com o desejo de estar na escola. Por que não frequentou? Porque as relações ainda, as relações patriarcais que nós vivenciamos, nos coloca, nos impõe alguns lugares na condição de mulher, ainda está presente. Para os idosos, então, nem se fala, né, gente? Eu queria agora ouvir a dona Ana, porque eu estou aqui querendo saber a história dela. Dona Ana, fala para a gente qual foi o objetivo que levou a senhora a procurar a EJA. O que a senhora pretendia? Aí eu estudei até o 4º ano no sítio, né? Eu morava no sítio. Então, eu sempre tive vontade de voltar a estudar, mas não tinha oportunidade, falta de oportunidade. Até que um dia eu vi um convite na capela aqui do Jardim Itamaraty, Capela São Domingos Sávio, que dessa escola, né, que tinha mudado para cá, tá na escola Dari Veloso, e eu falei, chegou a minha vez eu vou estudar. Comentei com a vizinha para não ir sozinha, né, e ela topou também, a dona Luci,
uns 80 e poucos anos na época, agora já tem mais de 90, e fui, porque eu tinha muita vontade de voltar a estudar. E consegui terminar até a quinta série, né? O supletivo e o ensino médio, e estou aqui, só não fui para faculdade por falta novamente, de oportunidade. Mas a minha vontade era ter ido para a faculdade. Mas se alguém convidar, de repente, né, dona Ana? Mas eu não dirijo, né? Então é uma grande falta que faltou para mim foi dirigir. Então eu trabalho ainda, tenho uma lavanderia, eu Olha que trabalho lindo. ainda, né? E então tem bastante dificuldade, mas a vontade é bastante. Dona Ana, deixa eu perguntar. Agora a senhora começou a falar, eu não vou deixar mais a senhora parar de falar. Deixa eu perguntar para a senhora, a senhora teve muitas surpresas na EJA, assim? Descobriu, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Puxa, isso aqui é importante lá para minha casa. Porque quando a gente começa a estudar, parece que o céu se abre, né? À Sim. nossa frente. Então, assim, me fala se teve alguma coisa que a senhora falou, não, isso eu nunca mais vou esquecer. Teve. Ciência, história, na geografia, mas a ciência, para mim, Cadorra, né, que era minha professora na época, eu descobri muita coisa que eu não sabia, Ela levava a gente na universidade para fazer pesquisa lá, para ter aula ao vivo lá, então tem muita coisa que eu não sabia e que agora eu estou sabendo. Olha só que legal. E a sua amiga de 80 e poucos anos também continuou até o fim, a EJA? Não, ela não conseguiu, porque daí ela. Não sei, porque ela parou, ela terminou a quinta série lá, o supletivo lá, e parou, porque a idade dela foi avançando, né? Ficou mais difícil, né? Hoje em dia ela já não está bem da memória, então ela não continuou, mas ela foi perto. Ela foi perto. O Flávio entrou. Que bom. Então, depois a gente volta a conversar. Quero ouvir seu Flávio, porque nós lutamos para o senhor entrar aqui hoje, hein? Seja bem-vindo, seu Flávio. O senhor liga o microfone, por favor? E tem umas fotos da dona Ana. Ô, Flávio, então, tudo bem. Abre a câmera também. Tem umas fotos deles que eu posso passar aí. Sim, Flávio, fala. Abriu? Isso, muito bem, Flávio. Seja bem-vindo. Pois é, teve um pouco de dificuldade. Na verdade, eu tinha bloqueado o rapaz aí, o Ivo, e não tinha visto. Mas isso acontece, né? Mas deu certo ainda, deu tempo, né? Desculpem aí os transtornos, né? Mas deu certo. Seu Flávio, deixa eu perguntar para o senhor, o que significou a EJA na sua vida? Bom, a EJA mudou muito a minha vida, né? Eu tinha os filhos que estavam indo para a faculdade e os netos também já estavam estudando mais. Eu tinha estudado pouco na minha vida, eu estudei mais profissionalmente, né? E os meus conhecimentos eram poucos. Eu comecei a notar que eu não tinha meios de conversar com meu filho, não tinha meio de conversar com os netos, que eu não tinha base para conversar com eles. Eles conversavam comigo por ser pessoas legais, mas eu não tinha assunto para conversar. Então, isso aí me abriu um caminho muito grande, porque coisas que eu não sabia, eu aprendi, e isso me abriu mais o diálogo com os filhos, né? E com os netos também. Foi muito bom para mim, sim. E até fora no âmbito familiar, melhorou, porque eu tinha mais vocabulário, tinha mais coisas para conversar com as pessoas, né?
Às vezes tinha pessoas que queriam conversar uma coisa comigo, mas eu não tinha base nenhuma e eu fazia possível para não conversar, né? Então valeu muito a pena e foi muito bom. E as pessoas que me guiaram lá dentro, então até o Ivo estava lá sempre, me mostraram muita coisa que eu não sabia. Foi muito bom. Seu Flávio, então o senhor foi meio quietão por um bom tempo? O senhor disse que não tinha repertório para falar? O senhor ficava mais recolhido, assim? Ou o senhor sempre foi muito expansivo? Não, eu gosto de conversar, mas é aquele negócio. Eu sou eletricista. Eu conversava no meu meio de profissionais. Eu sabia conversar só sobre a minha profissão. E o meu filho não sabia conversar sobre a minha profissão. O meu neto não sabia conversar sobre a minha profissão, né? Eles tinham outras coisas para conversar e eu não tinha base para falar sobre aquilo, né? Certo. E quando eu estudei, eu já pude conversar, pude ter mais tranquilidade para conversar, né? Eu sabia que eu tinha respostas, nem todas, com certeza, mas eu já tinha meios de conversar com eles e dialogar. Isso foi muito bom para mim. Seu Flávio, do mesmo jeito que eu perguntei para a dona Ana, eu vou perguntar para o senhor. O que da EJA o senhor vai levar para o resto da vida? Sim, alguma coisa que foi muito importante. Aí já abriu a minha cabeça, né? Ali, tudo que eu não sabia, eu aprendi ali. Então, isso eu vou carregar. É uma coisa que ninguém tira da gente, né? Fica aqui dentro da cabeça o que eu aprendi ali, o que as pessoas me guiaram para mim aprender, matemática. Matemática eu tinha que saber bem porque a minha profissão exigia, mas história, geografia, ciência, essas coisas. Então, aquelas coisas que eu aprendi lá, ninguém vai me tirar mais, né? E foi muito bom para mim. E eu carrego isso hoje, até hoje comigo. Eu me sinto até orgulhoso de ter participado daquele grupo. Que ótimo. Nossa, como é bom ouvir esses depoimentos, né? A gente vai precisar lutar para retomar essa EJA, né? Eu queria perguntar para a Marleide e para o Ivo, e vocês fiquem à vontade para conversar entre vocês, quais são os limites da prática escolar na EJA? Olha, Maria Irene, assim, ouvindo o relato da dona Ana, do seu Flávio, né? Aqui doida para falar, acho que está relacionado um pouco a essa sua questão. As pessoas adultas, os idosos, quando retornam à escola, geralmente eles chegam com uma passagem curta, muitas vezes não sistematizada pela escola, porque eles vêm com as suas experiências de vida, acho que o seu Flávio destacou muito bem aí, né, o seu conhecimento como eletricista de um meio específico, a experiência do mundo do trabalho, da sua infância, enfim, que retorna à escola tardiamente para buscar, para além do certificado, ele vai buscar novos conhecimentos, né? E essa busca, né, quando ele chega à escola, ele traz novos conhecimentos, ele traz uma história de vida, uma história longa e complexa, muitas vezes, de experiências, conhecimentos acumulados, reflexões, né, do mundo externo sobre si, sobre as pessoas, sobre os seus familiares, né, histórias já vivenciadas. Muitas vezes esse professor vai trabalhar determinado conteúdo na sala de aula e esse idoso, esse adulto, ele vivenciou aquela história que o professor está trabalhando, ele foi sujeito, ele trabalhou na obra, ele esteve presente naquele momento, né? Tem um trabalho muito rico, que eu falo que esse trabalho me marcou muito, que é um trabalho que o professor Ivo desenvolveu em sala de aula com histórias de vida, trabalhando a história de Londrina a partir das histórias de vida desses adultos. Isso é extremamente rico e significativo, valoriza a história de vida desse sujeito, desse idoso, das pessoas adultas, e também trabalha com o conhecimento. Então,
acabam ampliando esse olhar, o conhecimento sobre, né, sobre história, geografia, ciência, enfim. E os desafios, quando esse adulto, esse idoso chega na escola, eles são muitos, né? Por quê? Primeiro, a escola, ela funciona com algumas regras específicas, né? Com uma linguagem particular, uma forma de funcionamento, né? O modelo escolar, que é novo para esses idosos, porque eles têm algumas referências da escola, de algumas passagens que ele teve na infância, de uma escola, né, diferente do que tem hoje. Ele chega e se depara com a presença, né? O Ivo destacou muito bem, de números de pessoas diferentes, né? As pessoas com necessidades especiais, os adolescentes, assim, de sujeitos que vêm de diferentes áreas, e ali, né, ele vai vivenciar, para ele é um espaço novo, é um espaço diferente. Né? E ele vai buscar o que alguns falam até de o tempo perdido, não posso dizer que é perdido, porque ele traz experiências para essa escola. E esse professor, né, ou a equipe pedagógica que está ali na escola, precisa reconhecer isso, que esse idoso, essas pessoas chegam com conhecimento. E você precisa ter muito cuidado para tratar com esse idoso, com esse conhecimento que ele traz. A forma como você olha, a forma como você conversa, né? Você precisa respeitar essa pessoa que chega, ele não chega destituído de conhecimento, ele chega com um acúmulo. Então você precisa ter o cuidado da forma como você trabalha com esse conhecimento, como você valoriza o espaço que deve ser proporcionado, né, para que ele possa trazer as suas histórias, o seu olhar, as suas reflexões. O foco não é apenas o conteúdo, mas sim nessa troca, né, aquela relação que a gente trabalha muito, que é aquela relação dialógica que Paulo Freire muito bem destaca, da relação educador-educando, de troca de conhecimento, né? Quando o Ivo fala que o professor também aprende na sala de aula, aprende muito, gente, né? Porque assim, aqui nós já aprendemos uma série de coisas a partir do relato da dona Ana e do São Flávio. Assim, quando você para conversar e a escuta em relação ao idoso, né, esse professor, estrategicamente, ele relaciona esses conhecimentos que ele precisa trabalhar sistematizado com as histórias de vida deste adulto, né, você tem um salto. É aquilo que o senhor Flávio falou, ele nunca mais vai esquecer, né? Porque isso está integrado, está relacionado com as suas vivências, enfim. Mas os desafios são muitos, né? Acho que nós temos aí a questão da formação dos professores é um desafio, o tempo escolar. Marlene, eu queria, inclusive, falar uma coisa que você estava relatando aí, o trabalho que o Ivo fez, e eu fiquei pensando como a educação básica dos anos iniciais, dos anos finais e o ensino médio precisam de metodologias semelhantes a essa. Por quê? Quando você constrói uma história, constrói um conteúdo, digamos assim, trabalha com conteúdo, considerando o outro, né? Você faz o outro olhar em volta. Eu fiz uma pesquisa com alunos do ensino médio uma vez e perguntei para uma das meninas, usava uma metodologia para ler imagens, né? Falei assim, isso mudou alguma coisa na vida de vocês? Ela falou assim, professora, mudou tudo. Eu falei, por quê? Porque eu passei a olhar para o diferente, eu só olhava para a gente igual a mim. Depois que eu comecei a estudar com essa metodologia, eu percebi que tinha um mundo à minha volta e que eu ignorava. Olha que loucura isso. Se a gente, desde a mais tenra idade, trabalhar dessa forma, né, encontrar estratégias para mostrar para o outro como ele é importante, olha que gente maravilhosa que nós estamos formando, né? Como a gente aprende com a EJA e como a gente pode retornar a experiência da EJA para a educação infantil, anos iniciais, né, finais, ensino médio, enfim. Eu queria falar isso, eu estou curiosa, porque eu não sei se o Ivo, você podia mostrar as fotos e contar um pouquinho para a gente. Isso.
Eu acho assim, com relação à pergunta das limitações, né, eu acho que o grande problema são as limitações impostas por quem governa e não sabe que é a EJA. A EJA ainda é desconhecida, até mesmo no meio educacional. Né? Então, uma das questões fundamentais que a gente defende é a questão da autonomia da escola. E essa autonomia que foi garantindo, aos poucos, uma grande participação dos nossos estudantes. Por exemplo, eu vou mostrar aqui algumas fotos, porque, como a Maria destacou, a questão não é só a sala de aula, é a interação que vai se estabelecer para que esse educando, esta senhora, este senhor, se sintam importantes e pertencentes àquela comunidade, àquela escola. E eu vou mostrar aqui algumas fotos, aqui a dona Ana e o... só que eu tenho que apresentar, né? Espera aí, que aí, a gente tá vendo? A gente tem que ir aprendendo. Espera aí, clica aqui, aí vai apresentar aqui. Estão vendo a dona Ana aí? Que linda! Sim. Essa é a dona Ana. Essa dona Ana 2000. Pode deixar o microfone aberto. Abre o microfone, o Flávio também, que eles vão comentando também aí, né? Dona Ana, em trabalho de campo, que a gente fazia. Dona Ana já na formatura, né? E esse olhar da dona Ana aí, volta lá. Isso. É um olhar que diz assim, eu não falei para você que eu ia conseguir. Dona Ana? Verdade, professor. Verdade. Graças a Deus eu consegui. Isso. A dona Ana, ela tinha uma participação ativa, ela foi da associação, porque nas escolas ditas regulares nós temos a Associação dos Pais e Mestres. Na escola da EJA, Associação de Professores, Funcionários e Alunos. E ela foi muito dinâmica na parte ali atrás, estão vendo lá, na bacia do frango que ela faz, que é maravilhoso, né? É uma caldinha aí. Né, e ela contribuiu demais com a escola, né? Contribui, eu tenho certeza que ela gostaria de estar lá novamente. E importante que a dona Ana, ela vai estudar, mas ela atrai, ela leva quem? Ela leva os filhos para estudar com ela. Eu acho que é importante ela falar disso. Minha filha, né, quando ela viu que eu voltei a estudar, ela não tinha completado o estudo ainda, porque ela engravidou aos 16 anos. Então, ela voltou a estudar também, terminou. E tem um sobrinho também que ele voltou a estudar e fez a faculdade e se formou. Esse aí mesmo se formou é o neto, ele se formou também, que era muito devagar na escola, e quando ele viu eu estudando, ele se formou na EJA também. Terminou, hoje em dia ele está fazendo direito. Ele já terminou a administração, faculdade de administração, e está fazendo direito. Então, é muito orgulho. Ela leva os filhos e o neto para estudar. Aí ela essa minha filha essa aqui é a dona Lucia. Dona Lucia é uma figuraça. Essa dona Lucia que eu falei, essa de na cabeça. Ela estava com 82 anos. E ela é uma figuraça, ela dança, canta, ela agitava a escola, a dona Lucia. A dona Lucia de Santa, ela está em São Paulo agora, ela está começando com o design, né? Então, 94 anos, parece que ela tem. Ela estava com 82 quando estava estudando. Na época, né? Isso. Olha aí. Aí também eu, minha filha, e a dona Lucia, a outra de trás eu não estou reconhecendo. Mas vários irmãos, né? Aqui é a turma da sala da dona Ana. Veja que há uma diversidade, né? Nós temos jovens, mães, meninas que pararam de estudar por conta da gravidez e voltam depois e trazem o filho para a escola. Isso é uma outra coisa interessante também. E aí tem que ter esse acolhimento, né, para garantir com que esse estudante adulto e idoso possa frequentar a sala. E geralmente as crianças vão. E a gente sempre lutava também para isso, que é preciso dar um atendimento para essas crianças enquanto os pais estudam. E a gente acabava acolhendo também. Então, aqui nós temos uma diversidade aqui de, né, algumas figuras maravilhosas aí também, falhou agora o nome aqui. E aqui nós temos o Flávio. O Flávio atento, né, vendo aí as atividades, porque a gente realizava muitas atividades culturais que promoviam essa interação, esse engajamento, esse relacionamento entre todos, né? E aí tínhamos atividades, inclusive palestras, gincanas, em que
aí os alunos se divertiam muito. Olha aí o Flávio se divertindo. Bacana, né, Flávio? Aí, está com o microfone aberto, Flávio? Não. Pois é, foi uma época muito boa. Aí, Foi muito bom estar com vocês e o que a gente podia fazer, a gente fazia. Como os conhecimentos ainda eram pequenos, e são pequenos ainda, né? E, na verdade, precisa estudar mais. Então, essas são algumas, né, formas aí de interação. E nós temos também aqui, eu vou pôr, por exemplo, aqui nós temos um depoimento da filha, que aparece na foto, da Dona Ana. Posso colocar agora? Pode ser? A filha da Dona Ana e depois o filho do seu Flávio vai falar aqui também. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. O áudio vai ter que ser da caixinha. Ué, vamos ver. Meu nome é Regina Célia Guimarães, fui aluna do CEBEJA. Minha mãe me convidou para terminar o 2º grau e ela fazendo o ginásio. Foi um incentivo bacana. Minha mãe se chama Ana Pitaguari dos Santos. Foi um incentivo legal, com o apoio dela, uma mulher corajosa, guerreira, conseguiu terminar o 2º grau. E eu, com o incentivo dela, também consegui fazer o 2º grau. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter escutado a minha mãezinha. Muito obrigado, mãe, muito obrigado, CEBEJA, aos professores e aos mestres, professores que nos apoiaram, que nos incentivaram para que a gente realizasse esse sonho. Muito bem, né? Essa, então, a filha da Dona Ana. Quer comentar, Dona Ana? Não sei se... Sim, essa filha minha é a filha mais velha, né? A Regina, ela está aqui em casa agora. E é orgulho, né, professor? Não tem outra coisa para falar. É muito orgulho que a gente sente por ela ter terminado e pelo incentivo que eu dei, né? Para mim, ela é faculdade agora, né? Partir para a faculdade. Mas está devagar. E tem um depoimento também aqui do Marcos Rideni, que é o filho do... Marcos é formado aí na UEL, né? Agora só que eu tenho que achar aqui onde ele está. Eu vou parar a apresentação, eu vou localizar aqui, depois eu volto, então, tá? Com o depoimento do Marcos. Eu tenho que baixar aqui, tá bom? Só um segundinho. Eu vou contar essa história. Ela me contou, eu vou repassar. Então, sabe que sempre tem uma alteraçãozinha, mas ela me disse que tinha uma senhora que ela reprovava sempre na mesma disciplina. E todo mundo ficava intrigado. E um dia, ao conversar com essa senhora, escuta, a professora está fazendo alguma coisa errada, o que está acontecendo? Não, é que se eu passar nessa disciplina, nunca mais vou ver essa professora, eu adoro ela. História, né? E a Marlene me falou uma coisa também, das feiras culturais que eles faziam, que até incomodava o pessoal em volta, incomodava, na verdade, porque não estava lá junto, né? Conta para nós, Marlene. Sim, no CEBEJA, nós tínhamos inúmeras atividades, assim, com os alunos, né? Atividades culturais, visitas aos laboratórios da universidade. Enfim, o CEBEJA dentro da UEL, ele era muito rico e dinâmico, porque a gente tinha várias possibilidades, né? Vinculado aos cursos de licenciatura, enfim. E nós tivemos uma semana cultural, né? E foi uma semana cultural, gente, muito rica mesmo. Os professores, né, junto com os alunos, nós fizemos um plano de trabalho envolvendo os professores, envolvendo os alunos da área de geografia, matemática, ciência, e nós tivemos um show de talentos, né? Foi onde os alunos se organizaram para apresentar aquilo que eles sabiam fazer, aquilo que eles mais gostavam.
E nós tínhamos vários cantores, né, Ivo, na escola, né? Vários cantores. E nós fizemos, e foi organizado de fato uma apresentação com palco, instrumentos, enfim, gente, aconteceu aquela atividade, e assim, as familiares foram, né, os alunos fizeram a apresentação, os nossos, né, os cantores, enfim, mas aquilo causou um rebuliço, porque fez barulho, não era esperado, acabou juntando muita gente, e tinha alguns cursos, tinham aulas, né, gente, em torno ali, na central de salas, né, tinham aulas, enfim. Eu sei que no outro dia a gente só recebia alguns questionamentos sobre o excesso de barulho. Mas, assim, aquele excesso de barulho, ele foi muito rico, ele foi extremamente significativo, porque ele ficou na memória, né? Eu falo que foi uma das melhores atividades que nós desenvolvemos, né, naquele momento que eu vivenciei, tanto que ficou, eu tenho registros, né, deste momento, né, nós tivemos convidados, na época a dona Vilma, né, ela veio fazer uma fala com os alunos, contar a sua trajetória de vida, a professora de ciência fez um trabalho muito rico, a professora Dorra, que, assim, maravilhosa, saudade da professora Dorra, enfim, ela fez um trabalho muito rico mesmo, até a dona Ana fez referência, o trabalho dela era extremamente significativo. E outros professores, gente, né, professores de matemática, geografia, eu não vou nominar todo mundo aqui, que eu corro o risco de esquecer alguém, mas todos muito envolvidos e que proporcionaram momentos riquíssimos no CBJA UEL, de construção de uma ação, de um trabalho pedagógico, de muita interação, de trocas, de ações articuladas. Nós tínhamos alguns projetos de extensão ali envolvido com os nossos trabalhos dentro da universidade. Então, foi um momento muito rico, de muita troca e de muita construção coletiva. Marleide, nós podemos dizer que os circundantes se incomodaram porque era um excesso de felicidade, né? Isso mesmo, gente. Mas, assim, o registro, olha aí, o Ivo está trazendo algumas fotos dessa semana cultural. Então, nós temos aqui, ó, professor... É o Braga? É o professor Braga, que era o nosso professor de inglês. Abraço, Braga, saudades também. Tem aqui mais um dos nossos alunos e a professora de geografia. Você conseguiu localizar a gravação, Ivo? É a professora Andressa, que ela professora Andressa. Nós temos alguns professores que a gente chama hoje de núcleo histórico do CBJ, ou pré-histórico, que é a professora Andressa, a professora Dorra, a professora Maristela, que veio lá da UEL até hoje, estão na EJA. Né? Então, a gente tem, que a professora está dizendo, está mostrando, né? São atividades que a professora Andressa, e aí o pessoal de cima realmente, aí, né? Temos aí, aqui foi uma festa junina, que fez parte desse processo aí. Tem, aí essa aqui é funcionário da UEL. Né? Nós temos aí muitos que são funcionários da UEL, o professor Edemir, hoje formado também. Então, eu tenho um acervo muito grande de materiais, de fotos, né? E poderia passar com várias. O do filho do seu Flávio, eu vou inserir depois na gravação. Ah, está na mão? Então vamos lá. A passagem do meu pai pelo CBJ foi muito importante. Ele retomou os estudos, que havia parado há muito tempo, e sentiu-se importante. Né? O estudo para ele sempre foi uma coisa bastante forte. No entanto, ele não teve oportunidade de poder estudar. Quando ele voltou ao CBJ, né, e passou a estudar lá, ele sentiu aquilo que ele sempre valorizou, que é a leitura, que é a escrita, o legado que ele passou a mim e a minha irmã. E, né, para ele isso era uma lacuna, porque ele não pôde estudar o suficiente, teve que sair cedo de casa, a mãe faleceu cedo, minha avó, e
por conta disso, ele estudou aqui e acolá, né, mas sem uma sistemática. O CB já sistematizou para ele uma forma de ensino constante, né, e isso proporcionou a ele uma boa aprendizagem e até uma espécie de metodologia para, posteriormente, voltar a retomar e pegar os livros nas mãos e voltar aos estudos. Ele, atualmente, vem estudando pela internet a respeito de energia elétrica, algumas formas diferentes de energia elétrica mais econômicas e mais limpas, como energia elétrica solar, né? E, graças ao CDJ, né, essa metodologia o tornou constante no estudo, né? Isso é uma coisa que ele obteve no CDJ. Gostar de estudar, ele sempre gostou, só não teve oportunidade, né? Quando ele estava saindo do CDJ, onde ele, né, achou muito, muito interessante estudar, muito divertido, fez bastante amigos, ele cogitou até mesmo em retornar não, ele cogitou fazer uma faculdade. Portanto, ele não acabou abolindo este projeto, porque à época minha mãe estava doente e ele precisava cuidar dela. Mas, com certeza, ele tem uma grande gratidão pelo CD. Muito bem. Aí, Flávio. Você está sem som, professora, o áudio. Só um adendo aqui, o Marcos, ele é marido da professora Márcia, que foi a diretora do CBJ também, né? Diretora do CBJ, no Jardim Itamaraty, depois um período muito importante também da escola. Marcos, ele hoje é professor do Instituto Federal, lá em Pato Branco, pós-graduado, né? E aí uma referência para ele aí, né? Por isso que o Flávio fala da questão do diálogo, né? Que foi importante aí para o Flávio, né? Quer comentar, Flávio? Não sei. Eu quero, antes da gente encerrar, porque nós já estamos no nosso horário limite, eu quero agradecer a dona Ana. Muito obrigada, dona Ana. Seu Flávio, pelos depoimentos de vocês, porque esses depoimentos, eles nos estimulam a ir mais além, né? Eu estava pensando isso hoje, né? Porque eu falei, puxa vida, eu também sou idosa. E quantos anos será mais que eu vou fazer algum projeto novo? Pelo menos uns 30, seria bom, né? Mas a gente não sabe, então eu vou começar já, e o tempo que der, né? Então eu agradeço muito a vocês, porque eu percebi, eu trabalho com idosos, mas esse trabalho da EJA, ele me mostrou mais caminhos, mais possibilidades. Nós, inclusive, vamos começar a oferecer oficinas, a gente vai avisar vocês, se vocês quiserem participar. Agradeço ao Ivo por toda essa memória que ele resgatou. E, para encerrar, vou deixar uma tarefa para vocês, porque a Marleide vai ler um poema do Patativa do Assaré. E vocês vão ficar incumbidos de pesquisar sobre a vida dele, tá bom? Então, Marleide, a palavra é sua. Vamos lá. Eu acho que Patativa do Assaré, ele expressa muito bem isso que nós estamos conversando aqui, né? A questão da construção do conhecimento, o acúmulo, né? Que as vivências proporcionam, né? O olhar, né, desse adulto, né? Desse idoso sobre a vida, a busca pela aprendizagem. Patativa do Assaré é um poeta nordestino. Vou contar só um pouquinho, tá? Não, essa é a tarefa dele. Então tá. Então eu vou ler a autobiografia do Patativa do Assaré,
Aqui é um poema que ele fez o seguinte. Vamos lá. Mas, porém, como a leitura é a maior disciplina, e viver na treva escura. Quem seu nome não assina, mesmo na lida pesada, para uma escola atrasada. Tinha uma parte do dia onde escutei algum mês com um velho camponês, que quase nada sabia. Meu professor era fogo, na base do português. Catálogo era catálogo, mas grande favor me fez. O mesmo nunca esqueci, foi com ele que aprendi minha primeira lição. Muito a ele tô devendo. Saí escrevendo e lendo, mesmo sem pontuação. Depois, só fiz meu estudo, mas não nos livros da escola. Eu gostava de ler tudo. Revista, livre jornal. Com mais uns tempo para frente, mesmo vagarosamente, não errava nenhum nome. Lia no claro da luz as pregações de Jesus e as injustiças dos homens. Em autobiografia, Patativa do Assaré nos conta um pouco como foi sua vida e formação, quando o menino chegou a frequentar a escola, mas apenas por alguns meses, nunca deixando a lida na roça de lado. Estudou apenas o suficiente para aprender a ler e escrever. Posteriormente, continuou leituras por conta própria, como autodidata. Assim, o interesse, a curiosidade do menino formou um grande escritor do sertão. Mais detalhes vocês terão que pesquisar. Ele é uma referência, ele tem muitas obras, vocês podem acessar, que é muito, muito rica a produção dele. E ele traz a sua vida, o seu conhecimento, e um olhar sobre essa vivência, e um olhar muito forte. E que qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Gente, muito obrigada a vocês. Foi uma experiência incrível. Tomara que a gente se encontre várias vezes. Tchau. Tchau. Tchau, dona Ana. Tchau, seu Flávio. Tchau. Tchau, Bonir, Maria, Irene. Muito obrigada. Saúde para todos. Tchau.